Estado de emergência, é isso que vamos saber agora com dois convidados em direto. José Miguel, ele é vice-presidente da Associação dos Profissionais da Guarda, e também com Paulo Rodrigues, da Associação Sindical dos Profissionais da Polícia. Meus senhores, muito boa noite, obrigado por estarem connosco em direto aqui na TV24. José Miguel, comece por si. Como é que os guardas estão à espera deste novo estado de emergência? Uma preparação diferente daquilo que nós enfrentámos em março? Muito boa noite também ao camarada Paulo. Obrigado por nos darem esta oportunidade, a nós, a Associação dos Profissionais da Guarda, de estar aqui presentes e desta forma tentarmos também fazer passar aquilo que é a nossa preocupação sobre esta nova determinação. Logicamente que nos preocupa-nos porque foi tomada uma decisão pelo Governo, foi tomada uma decisão pela tutela. Nós, enquanto profissionais, os nossos operacionais do terreno, neste momento não têm ainda nada, nenhuma informação sobre, de facto, como é que se vai proceder esta que é aquela que, de alguma forma, nos atinge mais, que será se encontrarmos algum cidadão que esteja na via pública dentro do horário não permitido, diz-nos que deve ser conduzido. Nós não sabemos bem como é que se procede a essa condução. Não creio que seja para conduzir o cidadão nas vítimas da guarda, isso não será de forma nenhuma viável, porque nem sequer será uma situação segura. Portanto, esta posição, nós temos que respeitar e fazer cumprir as leis que nos são impostas, mas isto de alguma forma também é um pouco, se calhar, em choque com o cidadão, uma vez que somos nós, agentes da autoridade, somos nós, forças de segurança, principalmente os operacionais que estão no governo, e que são aqueles que nós temos de dar a maior autorização, acabam por não se saber como proceder numa situação destas. E isto preocupa-nos, começa com mais espaço de tempo já a partir de amanhã, e nós não sabemos como vamos proteger. Isso é um pouco... Ainda há muita falta... Não posso dizer que seja desmotivante para os profissionais, mas que é. Até. Há uma falta de informação ainda nesta altura. Paulo Rodrigues, ontem quando perguntavam ao Primeiro-Ministro como é que os agentes da polícia fariam no caso de encontrarem as pessoas na via pública nos horários em que essa proibição está em vigor, António Costa respondia, por parte dos agentes, o convite para as pessoas regressarem a casa. E se a pessoa em causa não acatar esse pedido? Muito boa noite. É de facto uma boa pergunta. A resposta é que eu acho que é mais de retórica que de aplicabilidade prática. E aquilo que nós sabemos é que com todas as dificuldades que temos tido no sentido de dar resposta a isto que nos tem sido pedido, estas funções muito especiais, na sensibilização, na tecnologia, tudo isso tem sido muito complicado. Tem havido muitos a trabalhar em dobro, muito sacrifício, às vezes as condições necessárias para os polícias, mas há situações que é preciso ter em conta que é muito difícil de aplicar na prática. Neste momento, eu não estou a ver que a polícia tem condições, se algum cidadão disser, olha, estou na rua e não vou defender, como é que nós vamos dar isto? Eu acho que, e nós não temos que subir aquilo que são as diretivas DGS, as diretivas técnicas, nem do governo. Nós estamos cá para contribuir no sentido de melhorarmos e conseguirmos ultrapassar esta fase. No entanto, precisa entender que muitas vezes é preciso perceber como é que é possível determinadas decisões serem aplicadas na prática. E neste momento eu não sei como é que a polícia vai, de facto, encontrar uma solução para dar resposta às situações, porque nem base legal há para mais do que isso, para mais do que levar as pessoas a casa. Mas eu acho que também, não me parece que seja possível todos os cidadãos que queiram estar na rua, que neste momento ajudem a polícia e acabem por, de alguma forma, também contribuir para que não seja necessário intervir. Entanto, se houver alguns cidadãos que pura e simplesmente digam não queremos sair da rua porque não queremos, é que a polícia vai fazer. Paulo Rodrigues, e no seguimento disso que está a dizer, faz sentido as ditas operações policiais na estrada para sensibilizar os condutores? Essas operações que têm sido
até muito criticadas, com enormes filas de trânsito, com a demora das pessoas a regressar a casa. Neste novo estado de emergência, na sua opinião, acha que faz sentido estas operações que seriam até de sensibilização e de pedagogia? Bom, se a ideia é fazer pedagogia, sensibilização, e se as filas de trânsito é uma estratégia para que as pessoas, sabendo que vão estar no trânsito, por isso simplesmente não sabem, bom, se for nesse sentido, acaba por resolver, porque as pessoas, como passam tantas horas nas filas de trânsito, passam a nem querer sair, não estar nessas filas de trânsito. Agora, neste momento, e tendo em conta que todos já percebemos, os portugueses já perceberam a dificuldade e aquilo que tem que fazer e a forma como tem que estar nesta pandemia, acho que a polícia aqui já tem muito pouco a fazer, até porque isto já não é um caso de polícia e não temos que transformar estas situações em casos de polícia. Esta é uma questão de saúde pública, é uma questão de consciência e, de facto, é uma situação que é preciso todos contribuirmos para ultrapassar. E não parece que seja com ações nem com a utilização da polícia se possa fazer isto, é porque depois a própria polícia chega a um ponto que não pode passar daquilo que é a mera sensibilização e pedagogia. Algo que já começámos a fazer em março. Portanto, eu acho que neste momento já todos estão sensibilizados, toda a gente tem consciência do problema. Portanto, ou se dá umas funções à polícia de, bom, quem cumprir tem que haver uma responsabilidade, ou então não vale a pena usar a polícia continuar a sensibilizar e a fazer pedagogia, porque não quer dizer que não se faça, com certeza. Mas não parece que isso venha contribuir já neste momento para algo mais do que sido. José Miguel, falta mais informação por parte do Governo, em concreto por parte do Ministério da Administração Interna, para que a GNR, por exemplo, e olhando para o mapa, vemos, por exemplo, concelhos no interior, onde a GNR atua, há concelhos com elevado risco de contágio e há outros que não estão ainda sinalizados. É importante haver uma clarificação dos critérios, como é que a GNR, por exemplo, pode atuar num concelho que tem elevado risco e no outro que até nem está assim tão afetado pela pandemia? Realmente esta é uma situação que acaba por se tornar ainda cada vez mais preocupante e torna-se preocupante não só por aquilo que é a questão da saúde de todos nós, da saúde de todos os cidadãos, acaba por ser também a possibilidade que nós, enquanto agentes de autoridade, temos de desenvolver um bom serviço junto desses mesmos cidadãos, porque continuamos a não perceber como é que nós, agentes de autoridade, nós, polícias e guardas da Guarda Republicana, somos lembrados nestas alturas, somos lançados para o terreno para fazer cumprir as leis que o Governo determina, estas normas que são impostas no momento que nós respeitamos e temos a consciência enquanto profissionais que é um momento muito difícil, para a saúde de todos nós e nós agentes de autoridade, cada vez menos efetivos, cada vez com menos possibilidades no terreno, nessas localidades que referiu, onde existem os surtos de maior número de casos verificados, se calhar até podem ser zonas onde há menos efetivos da Guarda e continuamos a não ter uma valorização pessoal e é isso que nos incomoda bastante. Nós, a Associação dos Profissionais da Guarda, e creio que posso transmitir aqui também aquilo que é o sentimento de todos os profissionais, nós somos tidos e lembrados quando as situações, quando aqui Del Rey é preciso bater, os sinos tocam ao rebate e nós temos que ir para o terreno. E isto é uma situação que, sendo de saúde pública, sendo do entendimento, creio que já seja neste momento uma situação de entendimento de todas as pessoas, todo o cidadão já tem a consciência daquilo que estamos a viver neste momento, não deixa de ser uma situação em que nos vai pôr a nós profissionais um pouco em choque com o cidadão. E depois lá acontecem estas situações, acontecem aqueles casos como aconteceu há dias no Algarve, de nós sermos enxovalhados quando temos que fazer cumprir uma determinada lei. Nós somos agredidos, nós somos enxovalhados, a instituição fica mal vista, a nossa instituição fica mal vista porque, creio eu, e neste momento não quero passar esta bola, por assim dizer, para o Comando da Guarda, porque creio que o Comando da Guarda também não deve ter recebido, porque se tivesse recebido já teria transmitido para o terreno a forma de estar perante esta nova situação que vamos viver. Portanto, eu creio que isto seja o próprio Governo, a tutela, o Sr. Ministro da Administração Interna, em quem eu depositei alguma confiança na fase inicial do seu mandato, ainda na legislatura anterior, mas neste momento continua a desacreditar, continua a não ter capacidades de acreditar nas suas possibilidades de valorizar os profissionais que são
os homens da polícia e os homens e mulheres da Guarda Civil Republicana e os homens e mulheres da Polícia de Segurança Pública. E isto nós temos que nos sentir melindrados, temos que nos sentir de alguma forma preocupados, não só por aquilo que é o estado da saúde dos cidadãos, mas também enquanto profissionais. E nós estamos a sentir que enquanto profissionais ninguém nos está a dar importância nenhuma, e continuamos a estar na linha da frente, continuamos a fazer as nossas horas de serviço, continuam todos os dias homens e mulheres da Guarda Nacional Republicana a ir para as zonas de risco e ninguém se preocupa connosco nessa Deixem-me fazer uma última ronda pelos dois, até para também sentir o pulso e perceber o que é que está a acontecer atualmente nos postos da GNR e nas esquadras da polícia. Paulo Rodrigues, nas esquadras, hoje em dia, como é que funciona o critério? É possível entrar numa esquadra? E estou aqui a lembrar-me, por exemplo, do que vem aí agora, que tem a ver com a medição da temperatura, por exemplo. As esquadras estão preparadas para isso? Há material efetivo para isso? Como é que os agentes da polícia estão a reagir a estas novidades? Bom, em primeiro lugar, nunca houve material suficiente, de facto, para garantir a 100% aquilo que é a desinfecção, não só material como máscaras, ou seja, as próprias máscaras que finalmente foram decididas atribuir, estão a ser distribuídas, mas são máscaras cirúrgicas e têm vindo a ser distribuídas pouco a pouco e só nos últimos tempos, até porque inicialmente tínhamos só as viseiras, mas e neste momento temos uma série de contágios, temos focos de contágios bastante importantes já. Era importante que a Polícia de Segurança Pública fosse mais rigorosa naquilo que é a proteção dos seus agentes, e é importante, às vezes, formações, questões de gestão interna que poderiam ser adiadas ou proteladas ou até feitas de outra forma, continuam a ser realizadas, quando no fundo há diretivas para a maior parte das instituições públicas para não as fazer, mas mesmo assim a polícia continua a fazê-las. Eu acho que tem que haver mais rigor para garantir que de facto os polícias, e até porque os polícias têm aqui uma missão muito importante, primeiro, não serem contagiados eles, nem estarem em condições de contagiar os outros, e portanto tem que haver esta preocupação, e neste momento eu tenho dúvidas que a polícia tenha todos os meios para garantir que nas quadras, nos postos, nos locais possam medir a temperatura já a partir de segunda-feira, que tenham todas as condições, desde máscaras, desde luvas, desde tudo aquilo que é material de proteção normal para quem exerce uma função que é pública, que é de interação com a população, e portanto isto nunca foi, nós nunca tivemos as condições necessárias, e tenho dúvidas que agora, a curto prazo, a partir de segunda, terça-feira, tenhamos essas condições todas. Espero bem que sim, mas não me parece. E, portanto, continuamos a ver, por um lado, os polícias a exercerem funções e a ser-lhe pedido todos os dias mais esforços, mais trabalho, e depois vemos o Governo pura e simplesmente a desvalorizar. Ainda há bem pouco tempo se falava na atribuição de subsídio de risco ao pessoal da saúde, aos bombeiros, e bem, mas os polícias ficaram completamente fora. Já vimos algumas medidas para beneficiar algumas classes profissionais noutras instituições, mas os polícias continuam a ficar de fora, e portanto há de facto este desrespeito que nós sentimos, e uma certa revolta e até alguma angústia, porque todos os dias está a ser pedido mais e melhor, sem condições mínimas para poder desempenhar estas funções, e por isso temos alguns focos de contágio já importantes, e o Governo pura e simplesmente tem desvalorizado, tem passado por cima destes profissionais, ignorando até aquilo que lhes é pedido todos os dias, e por isso há de facto uma certa revolta, porque estamos a falar de uma missão muito complexa, muito ingrata, porque é connosco que as pessoas falam, é connosco que elas abafam, é connosco que elas, no fundo, expressam a sua revolta. Quando não concordam com as medidas, não é com o Sr. Primeiro-Ministro que elas vão falar, é justamente com o polícia que está ali à frente, que vão dizer que não concordam com estas medidas, porque é que são estas e não são aquelas. Portanto, nós, no fundo, temos tido, nos últimos tempos, uma missão bastante ingrata justamente por causa disso, porque nós acabamos por estar na linha da frente, não só na questão desta gestão também da pandemia ao nível da segurança, mas também temos estado na linha da frente porque, no fundo, da responsabilidade quase que não temos nenhuma, mas temos quase que a assumir como se fôssemos parte da decisão, e não é. Mas isso é verdade que nos tem custado bastante, e nós vemos muita dos cidadãos a revoltarem-se contra as decisões do Governo. Deixe-me saber agora, aqui com o José Miguel, qual é o ponto de situação que se vive
nos postos da GNR e se porventura têm o material necessário para medirem a temperatura a partir da manhã nos postos às pessoas que porventura precisem de recorrer ao posto. Um dos fatores essenciais para a partir de qualquer momento era para já importantíssimo que houvesse efetivos suficientes para poder responder a todas as ocorrências, a todas as necessidades que a área onde eles estiverem a prestar o serviço sejam necessárias. Como eu já disse, não poderemos nunca de alguma forma desvalorizar esta questão da saúde, mas temos que olhar que há mais para além de tudo isto. Há mais problemas no dia a dia, há mais situações a que os nossos patrulheiros têm que socorrer, têm que acorrer e têm que defender todo e qualquer cidadão. Em relação àquilo que é os meios, por aquilo que nós temos tido informação ao nível da APG, se faltam os efetivos, mesmo que houvesse, que não há, mas mesmo que houvesse os dispositivos necessários para desenvolver qualquer tarefa dentro deste âmbito do Covid, nós não temos a informação de que realmente eles existam nas quantidades necessárias e nos postos para que os profissionais os possam utilizar. Mas aquilo que o Paulo Rodrigues estava a dizer, eu corroboro a 100%, porque é para nós importante para já era que houvesse efetivos para socorrer a todas as ocorrências, para defender aquilo que seja necessário em prol do cidadão e em prol do bem-estar de toda a comunidade. E isso preocupa-nos sempre, porque é exatamente aquela questão. Nós continuamos a dar a cara, continuamos a dar o corpo, continuamos a fazer o nosso melhor e qualquer profissional da Guarda Republicana que no início do seu dia de trabalho vista a farda e saia para a rua, tenho a certeza absoluta que o fará com a melhor das dedicações e sempre em prol do fazer bem feito. Isso é um apanágio que nós não deixaremos nunca de fazer, mas por dentro, e a nossa revolta mantém-se sempre, o nosso estar de menos contentes com aquilo que é a valorização do risco que corremos, de tudo aquilo que é a nossa vida profissional enquanto homens da rua, enquanto patrulheiros, enquanto profissionais de uma força de segurança, isso vai estar-nos sempre a preocupar. E não adianta vir